Caminhando ainda nesses tempos de perseverança, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ler dos versículos de 3 a 7. 2 Timóteo 2, 3 a 7. Amém, queridos? Amém. Me acompanhe, por favor, na leitura. Versículo 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta, ele não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. O pastor norte-americano Nicholas Allen, neste ano passado de 2022, ali em Águas de Lindóia, no curso que costumo fazer no aconselhamento bíblico, ele, em uma de suas palestras, tratando sobre o medo da preocupação e a ansiedade, ele disse o seguinte: a maneira como você escolhe viver, a maneira como você escolhe pensar, determina como você se sentirá e determina as emoções que você terá. É interessante isso. A maneira como você escolhe pensar irá definir a maneira como você irá se sentir e determinará também a maneira como você lidará com as questões. Meus irmãos, provavelmente Timóteo, ele estava passando por um momento em que ele estava sendo assolado por aquilo que estava ocupando a sua mente diante dos últimos acontecimentos em Roma. Não apenas diante dos acontecimentos em Roma, mas diante dos desafios que ele estava enfrentando na igreja de Éfeso. Ânimo, forças renovadas, ousadia, domínio próprio, fé, são realidades que precisam estar presentes na vida daquele que é chamado para andar com Jesus Cristo, neste mundo de aflições. Na verdade, Jesus disse que nós deveríamos ter bom ânimo nesse mundo de aflições, não por causa do número de aflições, mas por causa daquilo que produz todas essas aflições. As aflições que os servos de Cristo sofrem nesse mundo está muito além das aflições que todos os homens sofrem. As aflições que nós devemos ter bom ânimo têm a ver com as aflições que nós sofremos por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Tenham bom ânimo em mim, eu venci o mundo. Há uma oposição a Deus e todos vocês já sabem. E essa oposição a Deus, ela não vem muitas vezes em discursos abertos. Ela vem na defesa de valores que se opõem a Deus. Mas há uma oposição a Deus no homem. E queridos, em todas as épocas, desde a queda, homens se levantam contra os valores de Deus. E como nós ouvimos Paulo ensinar, domingo passado, os irmãos de Filipos, os servos de Deus, eles precisam avançar. Eles precisam avançar, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás, porque eles estão olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Eles têm um alvo, e o alvo é alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É o que nós ouvimos domingo passado. Entretanto, irmãos, quando nós pensamos em perseverança, nós logo somos levados para um ambiente de sofrimento. Esse era o contexto desta carta. O ambiente era um ambiente de sofrimento. Porém, nós sabemos que tempos de perseverança abrange todos os tempos e circunstâncias.
inclusive os bons tempos. Nós sabemos que na história do povo de Deus, na história de Deus com o seu povo, nós vemos mais homens se perdendo nos palácios do que nos desertos. Os tempos bons das nossas vidas também são tempos de perseverança, porque muitos se perdem exatamente na fé nos tempos bons. Mesmo quando nós percebemos que os momentos difíceis, eles muitas vezes podem superar em riquezas diante de Deus do que os momentos tranquilos, nós vamos olhar as circunstâncias difíceis da nossa vida numa outra perspectiva. Meus irmãos, nós sabemos que os momentos difíceis podem trazer certo desânimo. Os momentos difíceis podem trazer certa fraqueza, mas é certo que produz mais aproximação, mais santidade, mais consagração, mais dependência de Deus. A casa onde há luto costuma ser mais eficaz para revelar a verdade do coração do homem do que na casa onde há festa. Diz Eclesiastes 7:2. Como servos de Deus, nós precisamos de tempos difíceis. Eu vou reforçar essa minha fala. Como servos de Deus, nós precisamos de tempos difíceis. Nós não gostamos deles, mas nós precisamos de tempos difíceis, para nos lembrarmos que nós somos forasteiros e peregrinos deste mundo, neste mundo. E a mensagem de Paulo para Timóteo hoje e para nós tem tudo a ver com essa verdade. Mas Paulo queria que Timóteo entendesse o que Pedro escreveu. Timóteo teve acesso à carta de Pedro, e Pedro escreveu assim para a igreja: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês com um propósito, destinado a prová-los. Não estranhem, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo com vocês, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se o juízo começa pela casa de Deus, o que será daqueles que não obedecem ao Evangelho? Isso está em 1 Pedro 4, 12 e 17. E como um velho apóstolo, que está prestes para derramar o seu sangue em uma espada romana, o apóstolo Paulo, ele está passando por um momento que ele tem convicção de que aquilo só está acontecendo com ele porque ele era alguém chamado por Cristo. E ele queria que Timóteo entendesse essa verdade. Então, na quinta exortação que ele fez a Timóteo, nós vimos que em tempos de perseverança precisamos ser fiéis na transmissão da verdade para as gerações futuras. Nós vimos isso no versículo 2. A sexta exortação, queridos, que é a exortação de hoje, nos ensina uma outra verdade. Nos ensina que o nosso envolvimento no Evangelho exige experiência com 3 pilares da fé. Primeiro pilar, um Senhor. Segundo pilar, um padrão. Terceiro pilar, uma esperança. Eu vou repetir essa lição. O nosso envolvimento no Evangelho exige experiência com 3 pilares que sustentam a nossa fé. Um Senhor, um padrão, uma esperança. Isso está dos versículos de 3 a 6. Mas eu quero dar ênfase hoje apenas nos versículos 3 e 4, porque não teremos tempo de ver tudo hoje. Diz assim o versículo 3 e 4. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Ou, suporte comigo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o convocou. Meus irmãos, a lição de hoje ela é muito prática. Ela é muito prática quando diz
do nosso envolvimento no Evangelho. Nós precisamos perceber que o que Paulo está falando para Timóteo agora, na verdade, ele está reforçando algo que ele já disse. Parece que Paulo está repetindo, mas ele não está repetindo, ele está reforçando. Se vocês observarem o capítulo 1, versículo 8, na parte B, o apóstolo Paulo, ele diz praticamente a mesma coisa. Versículo 8 do capítulo 1. Na parte B do versículo: participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Agora no capítulo 2, versículo 3, ele diz: participe dos meus sofrimentos em favor do Evangelho. Ele está repetindo ou ele está explicando? Paulo, ele quer explicar como Timóteo poderia participar dos sofrimentos por causa do Evangelho. Porque o nosso Deus, meus irmãos, ele nunca nos dá apenas a informação, ele nunca nos dá apenas o conhecimento, ele nos mostra como fazer. Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, ele disse assim: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. O como tem a ver comigo. Façam como eu fiz. O que Paulo vai mostrar agora para Timóteo é como Timóteo poderia participar de forma prática dos sofrimentos por causa ou em favor do Evangelho. E ele vai utilizar 3 metáforas. As 3 metáforas que ele utiliza são muito profundas em seus ensinamentos. A primeira metáfora é um soldado. A segunda metáfora é o atleta. A terceira metáfora é o lavrador. Agora, quando nós observamos, nós vamos perceber que essas 3 metáforas expressam exatamente os 3 pilares da fé. Porque um bom soldado, ele tem um senhor. Um bom atleta, ele tem um padrão a seguir. Ele segue as regras. O lavrador, ele tem uma esperança. Ele trabalha na esperança de receber o fruto do seu trabalho. Então, as 3 metáforas mostram os 3 pilares da fé que sustentam a fé do crente. E quando o crente ele caminha nesses 3 pilares, sustentados por esses 3 pilares, ele estará se envolvendo na prática com o Evangelho e com os sofrimentos, que são frutos de uma vida em Cristo. Todo aquele que quiser viver piedosamente, diz no capítulo 3, ele sofrerá perseguição. Sabe qual é a grande tristeza do coração de muitos pastores fiéis a Deus? É que muitos crentes estão sofrendo por muitas coisas, menos pelo Evangelho. No pacote de sofrimento de muitos crentes, você não encontra muitos sofrendo por causa da verdade. Eles estão sofrendo por causa de outras coisas. E essa exortação de Paulo a Timóteo e a todos nós, meus irmãos, nos traz de volta. Nos traz de volta para aquilo que Deus deseja de nós. Deus deseja que nós experimentemos da verdade que nós professamos. E há um preço lá na sua casa. Há um preço lá no seu trabalho. Há um preço entre os seus familiares, os seus parentes. Há um preço muitas vezes no ambiente evangélico. Há um preço. Mas, meus irmãos, eu gostaria de olhar com você com um pouco mais de atenção para essa primeira metáfora que Paulo expõe dos versículos 3 e 4. O bom soldado de Cristo Jesus. E é óbvio que, enquanto eu estou expondo a palavra de Deus, você precisa avaliar como Timóteo teve que fazer isso, se você está sendo encontrado aos olhos de Deus como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque eu preciso te dizer isso: se você não estiver neste mundo,
vivendo como um bom soldado de Cristo, você pode ser conhecedor do Evangelho, mas você pode estar distante do envolvimento com o Evangelho. Hoje nós vivemos tempos em que a igreja evangélica vive sem o Evangelho. Vivemos tempos em que a igreja evangélica precisa do Evangelho. Muitos conhecem o Evangelho, mas eles não se envolvem com o Evangelho. E por que eles não se envolvem com o Evangelho? Porque eles não sabem como fazer isso. É por isso que Paulo está mostrando para Timóteo: Timóteo, você lembra o que eu disse para você? Você lembra do meu chamado? Eu chamei você lá no início, participa comigo dos meus sofrimentos em favor do Evangelho. Agora eu vou repetir, eu vou dizer como um bom soldado de Cristo Jesus. E o que isso nos ensina? Nos ensina uma verdade implícita, meus irmãos. Ela não está explícita. Ela está implícita, mas ela é muito verdadeira. Se Paulo fala de um bom soldado de Cristo Jesus, significa que existe a realidade do mau soldado de Cristo Jesus. Assim como ele vai falar no capítulo 4, combati o bom combate da fé, automaticamente ele está dizendo que existe o mau combate da fé. Agora, existem muitos crentes que são soldados de Cristo, porque são servos de Deus. Eles estão em batalha, mas eles não são bons soldados de Cristo Jesus. A pergunta que nós precisamos fazer e responder é: o que distingue um bom soldado de um mau soldado? Nós vamos perceber que não é o tempo na carreira cristã. Não é a patente entre os demais soldados, ou no contexto da igreja, não é a posição do crente. Tem muito pastor que não é um bom soldado de Cristo Jesus. Por isso que eu estou falando que não é a patente entre os demais soldados. Também não é um envolvimento com as responsabilidades cumpridas. Também não é nada referente à capacidade física ou intelectual do soldado. Meus queridos irmãos, o bom soldado e o mau soldado são definidos no senhorio de suas vidas, a quem eles buscam agradar. Paulo escreveu: nenhum soldado em serviço, ou seja, o bom soldado, se envolve com os negócios desta vida. Por que, Paulo? Porque o seu desejo é agradar aquele que o convocou. Não é interessante, irmãos? O que revela em um crente quem tem sido o Senhor de sua vida? Quando nós observamos um cristão, nós vamos perceber que cada crente revela quem tem sido o Senhor da vida dele, naquilo que ele demonstra em suas buscas. Cada cristão revela quem tem sido o Senhor de sua vida ao mostrar a quem ele mais busca agradar. É isso que Paulo está mostrando. E isto é visto na forma como esse crente, esse cristão, esse soldado se envolve com os negócios desta vida. Mas eu preciso deixar muito claro uma verdade para você. É possível se envolver com as responsabilidades dessa vida, sem se envolver com os negócios desta vida. Ou seja, todos nós devemos nos envolver com as responsabilidades que temos, sem que o nosso coração fique preso àquilo que os homens buscam ou se apegam. Que bom que esse versículo caiu no início do ano. Isso é uma bênção de Deus. O que nós temos que observar na prática, queridos, que Paulo está querendo mostrar, é que o bom soldado de Cristo não se distrai na batalha. Ele não se distrai. Paulo diz que ele está em serviço. O bom soldado está em serviço.
E ele vai dizer que ele não se envolve. A ideia de não se envolver é a ideia de não se distrair. Eu creio que o ambiente que Paulo está observando, vocês já imaginam, com essa metáfora, é um ambiente militar. Mas não é um ambiente militar qualquer, é um ambiente militar romano. Agora, quando nós entendemos o princípio, nós vamos perceber que o que Paulo está dizendo serve para todo militar. Porque, meus irmãos, tem muitas coisas que mudam com as épocas, mas a essência nunca muda. A essência do militar nunca muda. Alguns militares aqui presentes podem me chamar no canto e falar: pastor, você está errado, hein? Mas eu creio que não, porque eu também fui. Mas em um termo militar, um bom soldado, ele não está distraído com a vida civil. Ele tem vida social, mas ele não se vê como um civil, porque ele é um militar. Ele não pode pensar como um civil, ele precisa pensar como um militar. E queridos, estar na ativa e pensar como um civil é trazer confusão para a sua própria vida, ainda mais no ambiente de batalha. O bom soldado, isso é muito interessante. Quem aqui, daqueles que são militares, não amam a sua farda? Se você não ama, vamos conversar depois, aconselhamento pastoral. Mas um bom soldado, ele ama a sua farda, e ele honra a sua farda, não porque ela é bonita, mas porque ela identifica o que ele é, e o que ele deve fazer. Por isso que em muitos contextos, principalmente no contexto policial, em alguns lugares, alguns eles evitam andar fardado. Por quê? Porque a farda o identifica como um militar. Agora, quando nós olhamos para o que Paulo está mostrando, ele está querendo dizer que o bom soldado de Cristo, ele está em batalha, e ele não se distrai como um civil, como um mau soldado, porque estar em batalha distraído é ser abatido. Isso é óbvio. Agora, traga isso para a nossa realidade. O crente que não entende quem ele é e vive como se não fosse, ele será abatido facilmente e muitas vezes. Esse é o perigo de uma igreja que dorme. Esse é o perigo de cristãos que não conhecem a sua identidade em Cristo Jesus. E Paulo está mostrando para Timóteo porque ele estava assim. Vocês se lembram da primeira exortação? Timóteo, jogue lenha na fogueira, porque a sua fé está apagando. Talvez a sua esteja. Agora Paulo está mostrando para eles essa verdade. Aliás, queridos, eu creio que a estratégia mais eficaz do inimigo, a mais eficaz, que tem tirado muitos soldados da linha de frente, é abatê-los pelas distrações com as coisas desta vida. Essa é a estratégia mais usada pelo diabo. Essa tem sido a estratégia mais usada pelo diabo, usando homens, abater os crentes por meio das distrações com as coisas desta vida. Por isso, ele não se envolve com as distrações dessa vida que o tiram do foco. Agora, olha que interessante, Paulo acabou, nós já vamos para a prática, vai ficar mais próximo. Mas vocês têm que entender que Paulo, ele acabou de mostrar para Timóteo alguns nomes de homens, de soldados que naufragaram na fé. Mas tem um nome, que ele ainda não mencionou. Ele irá mencionar no final da carta, um homem chamado Demas. Demas, alguém muito próximo de Paulo, alguém que fazia parte do grupo missionário de Paulo, andava com Lucas. Demas e Lucas, eles eram muito próximos. Era alguém que havia já testificado da sua fé. E no versículo 10, Paulo escreve sobre Demas: Timóteo, eu creio que com muita tristeza, Demas, amando o presente século,
me abandonou e se foi para Tessalônica. É interessante porque o que Paulo está querendo mostrar aqui, com a metáfora do soldado e depois falando de Demas, é o seguinte: Demas se distraiu com os negócios dessa vida. O alvo do seu amor mudou. Se um dia ele tinha por objetivo agradar a Deus, hoje já não era mais. Talvez essa seja a sua realidade. Ele mudou de Senhor. É o primeiro pilar. O envolvimento do bom soldado com o Evangelho de Cristo tem a ver com quem ele mais quer agradar. Paulo diz, ele quer agradar aquele que o convocou. Ou seja, a quem eu busco agradar define quem é o meu Senhor e a quem de fato eu estou servindo. Isso vai revelar se eu estou sendo um bom soldado em serviço de Cristo Jesus. Então, irmãos, é claro que isso nos leva a algumas reflexões muito práticas. E nós já estamos caminhando para o fim do sermão. É que normalmente as reflexões elas duram um certo tempo. Mas em tempos de perseverança, queridos, nós precisamos avaliar a nossa caminhada no Evangelho. Você é crente em Jesus? Você é um cristão? Você tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você tem? Vez em quando você precisa ouvir o que Jeremias diz: ponde-vos à margem do caminho, olhe para trás e veja, e volte para as veredas antigas, porque você já saiu delas. Ponde-vos à margem do caminho, olhe para trás, porque Deus não deseja que nós apenas caminhemos sem avaliarmos a nossa fé. Se você é crente em Jesus Cristo, você precisa avaliar. E se você está aqui nesta noite, porque nós pregamos o sermão de forma expositiva, e se é a primeira vez que você veio aqui e você está nesta noite, não tenha dúvida de que você precisa avaliar a sua caminhada com Deus. E eu não estou pensando em ninguém, apesar de enxergar todo mundo. Mas em tempos, queridos, em que as coisas podem ficar mais difíceis, como ficou para Paulo. Se Paulo fosse humanista, ele diria para Timóteo: Timóteo, calma, vai ficar tudo bem. 3 meses depois ele estava sendo decapitado. Ficou bem? Ficou melhor, porque Paulo estava onde ele queria estar, com Cristo. As coisas pioraram porque a perseguição de Roma chegou em Éfeso. Então as coisas, quando Paulo escreve e Timóteo lê, elas iriam piorar. Pioraram para Paulo, pioraram para Timóteo, piorou para a igreja nos tempos de Nero. Mas em tempos de perseverança, em que nós devemos avaliar, devemos fazer um autoexame, nós precisamos entender que todo autoexame na presença de Deus nos redireciona para Ele. Normalmente quando Deus ele convoca, a inanição também é uma resposta. O não responder é uma resposta. Então você precisa entender que, independente do que você irá fazer com essa mensagem, você estará respondendo a Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos refletir em 3 questões importantes. Apenas 3. A primeira, é a primeira pergunta que eu quero fazer para você como pregador do Evangelho. O quanto, responda desta forma, o quanto eu estou entendendo que a minha realidade é de uma batalha de total vigilância e preparo. O quanto eu estou entendendo que a minha realidade é uma realidade de batalha que exige vigilância e preparo. O quanto eu estou enxergando dessa forma? Meus irmãos, os civis, os que não são soldados de Cristo, representando aqui aqueles que não conhecem ao Senhor, eles não possuem entendimento da realidade espiritual.
Muitos crentes que dizem conheceram a realidade espiritual que ele muitas vezes diz tem a ver com as experiências dele e não com a palavra de Deus. Então ele não conhece também. Mas nós precisamos considerar que há uma batalha espiritual entre a verdade e o engano. E como pastor, muitas vezes eu enxergo como as pessoas estão sendo enganadas tão facilmente e como isso entristece o meu coração. Porque elas estão acreditando que estão caminhando na verdade. Mas elas estão seguindo seus corações, elas estão seguindo conselhos de homens, elas estão seguindo a voz da serpente, que sempre diz, não é bem assim que Deus disse, é mais suave. A vida cristã é mais leve, não tem tanto esforço e renúncia. Aliás, nem tem renúncia, tem alegria, muita alegria. Mas sem renúncia, renúncia é pesado. Na perspectiva de Cristo, a alegria vem pela obediência a Deus. Os homens em obediência ao diabo, em obediência aos seus corações, preste atenção nisso, porque você está enxergando e você irá enxergar, isso vai piorar. Mas os homens em obediência ao diabo e aos seus corações estão ressignificando a família, estão ressignificando, inclusive na igreja, a igreja, estão ressignificando o amor, estão ressignificando a verdade e aplaudem de pé aqueles que defendem todos esses novos significados que eles estão dando. E aqueles que não abraçam esses novos significados, eles vão experimentar ofensas. Mas sabe o que está acontecendo, meus irmãos? O que o profeta Isaías disse no capítulo 5, versículo 20 a 22. Os homens estão chamando o mal de bem e o bem de mal. O doce de amargo e o amargo de doce. O profano de santo e o santo de profano. Sabe qual é a próxima fala de Deus? Ai desses. Qual é o perigo? O perigo é quando os crentes estão olhando de forma passiva para esses novos significados. Muitos soldados estão distraídos. Estão distraídos porque não estão enxergando que há muito tempo a igreja vive numa guerra pela verdade. Há muito tempo, amado. Há muito tempo, querida. E eu quero dizer isso também para as crianças. Crianças, prestem atenção aqui. Jovens, prestem atenção no que eu vou dizer. Vocês já começam e podem começar a demonstrar desde já que são bons soldados de Cristo Jesus. Vocês podem desde já, desde muito cedo, mostrar que vocês estão lutando pela verdade. Sabe como? Quando tudo que vocês fazem na frente dos seus pais, tudo que vocês fazem na frente dos seus colegas, tudo que vocês fazem quando vocês estão sozinhos, vocês têm uma motivação apenas. Vocês querem agradar a Jesus. Se essa for a motivação de vocês, vocês estão vivendo como bons soldados de Cristo. Porque o bom soldado de Cristo, ele é definido por aquele a quem ele deseja agradar. Quando você não está distraído, homem e mulher, com as coisas que os homens fazem. Fazem para agradar a si mesmos. Então, minha irmã, e eu quero redirecionar esse momento para as minhas irmãs. Minhas amadas irmãs, quando vocês buscarem ser uma mulher piedosa, quando vocês buscarem ser uma esposa, uma mãe, segundo a vontade do Senhor, uma serva que agrade a Deus, faça tudo para agradar somente a Cristo.
Porque se tudo que você faz tem a ver com você, ou tem a ver com alguém, e não para agradar aquele que te convocou, você não está vivendo como um bom soldado de Cristo Jesus. Você está envolvida com os negócios dessa vida. Porque você não está vivendo para agradar aquele que te convocou. Assim também serve para os homens, maridos, pais e servos de Deus que estão ouvindo aqui. A segunda pergunta que você deve refletir: o quanto eu estou me envolvendo com as distrações dessa vida, que me afastam da ousadia, da firmeza, da devoção, da entrega, que me identifica com um soldado de Cristo. O quanto eu tenho permitido que as distrações dessa vida removam de mim a ousadia, a firmeza, a consagração, ou devoção, ou entrega, que todo aquele que é bom soldado de Cristo, ele revela. Se você não está vivendo, meus irmãos, nesses estados de alma, você provavelmente se envolveu com os negócios desta vida. Um soldado abatido é um soldado envolvido com os negócios desta vida. Você foi chamado para estar prostrado somente diante da cruz de Cristo. Você não foi chamado para estar esmorecido por causa do pecado, nem esmorecido por falta de forças, porque você está envolvido com tantas coisas. Você foi chamado para ser fervoroso de espírito. E isso não é ser pentecostal. Porque há pentecostal que tem muita aparência de fogo, mas não tem uma faísca de calor. Então, como nós já vimos, queridos, não se envolver com os negócios dessa vida não significa alienação quanto à vida, mas sabedoria. Sabedoria. Então eu quero ser mais prático para te ajudar a lidar com isso. Isso significa, meu irmão, minha irmã, minha criança, meu jovem, isso significa que não ocupar a sua mente com temores, angústias, prazeres transitórios do pecado, preocupações dessa vida, tem a ver com o viver como um bom soldado de Cristo Jesus. Então tomem cuidado com aquilo que tem ocupado a mente de vocês. Tomem cuidado com aquilo que tem ocupado a mente de vocês. Colossenses 3, 1 e 2, esse é um dos textos da minha vida. Paulo diz: portanto, irmãos, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Isso não é alienação. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Você pode viver as suas responsabilidades aqui, mas com o seu pensamento em Cristo. Muitos crentes estão envolvidos com os negócios dessa vida porque eles estão sendo dominados por angústias, por temores, por preocupações. Muitas vezes pela fraqueza produzida pelo pecado, ou a permanência do pecado. Muitos soldados estão abatidos e feridos na batalha, por causa de tudo aquilo que eles permitiram ocupar as suas mentes e corações. Siga o conselho do seu pastor. Mude as músicas que você ouve.
Mude o conteúdo das coisas que você permite entrar na sua mente. Saia desses grupos. Mude as coisas que você tem colocado diante dos seus olhos. Isso não tem fortalecido você na fé, tem abatido a sua fé. Seja sábio. Seja sábia, minha irmã. Se tudo que você tem colocado na sua mente tem te feito mais dependente de Deus, continue. Porque tudo aquilo que for bom, puro, agradável, se tiver algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4. Mas se não, elimine. Eu já disse para essa amada igreja que as nossas vitórias, mas também as nossas derrotas, elas acontecem no âmbito do pensar. Isso vai refletir nos seus sentimentos. E talvez reflita no seu corpo. De tudo que se deve guardar, indo para o fim, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4, 23. Por fim, para ser mais específico ainda, o quanto a minha caminhada cristã tem sido marcada pelo desejo de agradar aos homens, pelo desejo de agradar a mim mesmo, ou pelo desejo de agradar a Deus. Queridos, as respostas a essas 3 perguntas reflexivas, elas vão definir se você está envolvido no combate certo. As respostas a essas 3 perguntas feitas nesta noite, elas vão definir se você está vivendo como um mau ou como um bom soldado de Cristo Jesus. Sabem por quê? Porque elas vão definir quem tem sido o seu Senhor. Para aqueles que estão flertando com o pecado, se distraindo com os prazeres transitórios do pecado, eu te exorto, em nome de Jesus, despoje-se das obras das trevas e revista-se das armas da luz. Como está em Romanos, capítulo 13, versículo 2. Meus irmãos, o salmista, no Salmo 119, versículo 112, ele era um bom soldado. Ele escreveu: eu inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim, Senhor. Porque ele sabia que a quem eu busco agradar, isso será visto nas coisas que ocupam a minha mente e definem as minhas escolhas e as minhas decisões. Você é um discípulo de Cristo? Você é um discípulo de Cristo? A outra pergunta, ela está linkada com a primeira. Você está vivendo como um bom soldado de Cristo Jesus? Alguém que não está envolvido com os negócios dessa vida, porque você tem por objetivo principal agradar aquele que te convocou? Eu creio, meus irmãos, que Timóteo, quando ouviu isso, ele estava ocupando a mente dele com os seus temores, com as suas angústias, com as preocupações da vida dele. E você? E você? Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus, Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. 2 Timóteo 2, 3 e 4. E eu quero terminar não com as minhas palavras. Eu quero terminar com as palavras do Senhor para um servo dele.
Um servo que estava temeroso diante de todos os desafios que ele tinha pela frente. Eu quero terminar esse sermão no mesmo texto que nós começamos o culto desta noite. Josué capítulo 1, 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Amém. Agora é tempo de responder ao Senhor. Eu convido você a baixar sua cabeça e a orar a Deus. Eu convido você a falar com Deus. Eu convido você a responder ao seu Senhor. Meu querido discípulo de Jesus, meu querido irmão, minha irmã, é tempo de voltar para a linha de frente. É tempo de voltar a ser aquela mulher de oração. É tempo de voltar de ser aquele homem de oração. É tempo de voltar de ser aquele e aquela que testemunhava com ousadia da fé. É tempo de voltar a andar com o seu Deus. É tempo de não se envolver com os negócios dessa vida, mesmo diante de tantas responsabilidades que Deus tem dado a você nessa vida. É tempo de pensar nas coisas do alto. É tempo de buscar as coisas do alto, porque Cristo que te chamou lá está. E para lá você irá em breve.